Quais os perigos as famílias estão enfrentando nesse século com a ideologia de gênero, com o tal do feminismo? É, qual é os perigos que a família está enfrentando cristã? Nós conseguimos receber de herança disso, é justamente o que eu estava mencionando. Há disputas em casa. Com o movimento feminista, há uma disputa dentro de casa. A mulher agora, ela é insubmissa ao seu marido. O marido, por sua vez, não sabe lidar com uma mulher insubmissa. Não sabe como conduzi-la, não sabe como orientá-la. Não sabe. Ele adere às brigas e quer fazer com que o fogo no parquinho aumente ainda mais, inflame a cada vez mais com suas palavras. Ou até mesmo entrega todo o reino, por assim dizer, da sua casa para ela, porque é mais fácil. Tem que haver um limite, meus irmãos. Tem que haver um limite para o preferir a paz do que a guerra. Tem que haver um limite. E há muitos casais aí, infelizmente, usando de forma literal para tudo. Eu prefiro a paz do que a guerra. Isso é um erro, isso é um equívoco. Um equívoco. Porque quando a paz ela é conquistada em troca da verdade ser deturpada e corrompida, você não está conseguindo nada. Você só está adiando o inevitável. É o máximo que você está conseguindo. Nós necessitamos querer fazer guerra? Óbvio que não. Mas se manter a verdade causa a guerra, já não é conosco. É a verdade do Senhor que venhamos a falar a verdade do Senhor, com piedade, com amor, misericórdia. Mas não podemos deixar de falar, não podemos deixar de instruir. E as mulheres, por sua vez, não podem deixar os seus corações endurecidos a ponto de não ouvir ao seu marido. Mas sabe qual é o problema? Isso atingiu tanto as famílias cristãs que a mulher já não vê mais segurança nesse homem. Ela vai ouvir um moleque? Não vai. Independente de idade. Ela não vai ouvir um moleque. Um cara que fala, mas nada faz. Que não está disposto a protegê-la, que não está disposto a assumir a essa mulher. Que não está disposto a dobrar os seus joelhos por ela. Que não está disposto a gastar horas, dias e dias e dias, instruindo-a nas Escrituras, demonstrando com amor aquilo que o Senhor quer. Eu separei aqui, quase que eu me esqueço, Efésios capítulo 5. Os irmãos que tiverem Bíblia aí quiserem abrir e acompanhar. Como eu mencionei, vou repetir mais uma vez, não há nada de novo no que está sendo dito aqui, mas há algumas coisas que pouco é falado por aí afora. Efésios 5, a partir do versículo 21. Vou ler primeiro o versículo 21 e o resto, acredito que todos saibam de qual é salteado. Versículo 21 do capítulo 5 aos Efésios. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. A palavra sujeitai-vos aqui, dependendo da sua tradução, está submissão, submeta-se uns aos outros. Ok? Meus irmãos, a mesma palavra sendo usada no versículo 21 é a mesma palavra para falar sobre a mulher submissa. É muito falado sobre a submissão da mulher, mas é pouquíssimo falado sobre a submissão do homem. O homem também tem que ser submisso, mas a maneira com que ele se submete é diferente da mulher. É totalmente diferente. O homem ele possui como sua cabeça a Cristo. Então ele naturalmente se submete a Cristo. Como? Maridos, amai as vossas esposas. É assim que ele se submete. Essa é a maneira com que Paulo chama os maridos a serem submissos. E mais ainda, quer identificar alguém cheio do Espírito Santo? Veja se este ou esta se submete à palavra do Senhor. Qual é a relação? É só você ver no contexto. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso está ligado. Você quer ver alguém cheio do Espírito Santo? Não veja se essa pessoa está pulando, se está rodando, se está falando em línguas estranhas. Não. Olhe como ela se comporta diante da sua esposa. Olhe como ela se comporta diante do seu marido. Olha como ela se comporta com os seus pais. Olha como ela cria os seus filhos. E ali você verá uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se ela for submissa à palavra do Senhor. Contudo, meus irmãos, infelizmente isso está se perdendo. A cada dia mais está se perdendo. A palavra do Senhor já não é mais um manual de instrução para muitos. Para quando vai resolver questões familiares. Há somente filosofias. Há somente tradições. Eu aprendi assim com a minha mãe, é assim que eu vou tratar. Meu pai me tratou assim, eu vou tratar os meus filhos. Não, porque se for errado, você não deve seguir. Não deve seguir. Se a sua criação foi equivocada, antibíblica, olhe para as Escrituras. É lá que você vai encontrar como ser o melhor pai,
como ser um melhor marido, como ser uma melhor esposa, mãe, filho e irmãos. Eu gosto muito de trazer a ilustração de que a família ela é um organismo, como um só corpo. Há vários membros, porém, cada um com a sua função. Isso é fato. E quando aplicado, é maravilhoso, meus irmãos. Eu não estou aqui, por favor, entendo, como alguém que está em posição de dizer com toda a propriedade e viver isso plenamente. Mas louvado seja Deus que a caminhada que tenho procurado aplicar em meu lar já se iniciou há um tempo atrás. Então nós estamos conseguindo colher os frutos disso. De forma imperfeita, às vezes nós falhamos, às vezes nós caímos, mas tão brevemente nós voltamos à sobriedade de fazer o que é reto e correto aos olhos do Senhor. Eu entendo hoje em dia que, como uma parte desse membro do corpo familiar, se eu falhar, a minha casa vai ficar debilitada. Assim como minha esposa, se ela falhar naquilo que lhe cabe, essa casa ficará debilitada. Os filhos e assim por diante. Porque nós funcionamos como um só corpo. É necessário entender essa analogia porque ela é literal. Imagina você, da noite para o dia, perder um pé. Acabou a sua mobilidade. Você não vai conseguir andar normal, você não vai conseguir correr, você não vai conseguir saltar. Não vai. E mesmo que consiga ter uma prótese, não será a mesma coisa. Não será. Então entenda, é necessário nós exercitarmos as nossas funções. É necessário nós resgatarmos, como é o título, a função do homem bíblico, do marido bíblico, da esposa, da mãe e dos filhos e irmãos. Porque a relação não é somente marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, mas é filhos entre irmãos. E aí fecha o ciclo. É desse jeito. Porque para o mundo, meus irmãos, há somente filosofias vãs, antibíblicas, que não atingem aquilo que o Senhor requer de nós. Então, o perigo da família é esse, né, meu irmão? É cada um não cumprir a sua função de forma bíblica. Esse é um. Ao contrário, está cada um por si. Está cada um por si. É um perigo muito grande de destruição da família, de um declínio na família. Muito grande. Você falou aí da função, né, do pai, da mãe, do filho. A diferença, diante de Deus, o homem e a mulher, todo mundo é igual. Mas dentro da família, há funções diferentes, de forma funcional. Diante de Deus, o homem é igual à mulher, o filho, todo mundo é igual, né? Mas dentro da família, essa ordem, há uma hierarquia, posso dizer assim, há uma hierarquia dentro da família, de forma funcional. O filho, a esposa, o esposo e Cristo como cabeça. Então, essa é a família. Essa é a família. Mas as pessoas querem deturpar isso aí, dizendo que não existe essa hierarquia de forma funcional, o homem é igual à mulher, mas isso aí não tem na Bíblia isso. De forma bíblica, funcional, o homem é acima da mulher, o homem é o cabeça, e o cabeça do homem é o próprio Cristo Jesus. Então, mas é a mente corrompida do homem, meu irmão. A mente corrompida do homem é de contra a palavra de Deus, né? Esse sistema do mundo nunca vai ser a favor da palavra de Deus, sempre vai ser de contra a palavra de Deus. Então, é isso aí que acontece. Rebelião, o feminismo que está crescendo de uma forma exorbitante aí no mundo e está entrando de forma sorrateiramente dentro das igrejas cristãs, entre aspas, dizendo cristã e feminista, né? Cristãs a favor do aborto, dizendo que é saúde pública, nunca vi aborto sem saúde pública. Então, várias coisas estão entrando na igreja de forma sorrateiramente. E muitas pessoas se tiram como cristãs, estão aderindo a esse sistema, estão aderindo a esse pensamento e trazendo para dentro da família. E, meu irmão, diga a você, se Deus não intervir por graça, se não for pregado de forma frequente nas igrejas sobre a família, né, sobre o papel do homem, o papel da mulher, vai haver um declínio muito grande da família. Um declínio muito grande. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa guardar, né, nossas famílias.